tema da nossa mensagem de hoje é como transformar maldição em bênção. Primeiro eu quero fazer uma pergunta: quem é abençoado aqui? Amém, glória a Deus. O diabo é amaldiçoado, nós somos benditos do Senhor, amém? E eu quero ler um texto com vocês que está lá no livro de Gênesis 50, versículos 15 a 21. Diz assim a palavra: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se veste nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu trouxe algo que fala sobre a vida desse homem extraordinário, um homem cheio de fé chamado José. Tem uma curiosidade sobre a vida de José, que você não olha na palavra nenhum erro dele. Tem gente que pensa assim, né? Ele era meio mimadinho, né? Tinha uma túnica diferente. Mas, meu querido, era um homem reto ao Senhor. Mas antes de contarmos essa história, porque eu estou falando dessa passagem especificamente, eu quero dizer que quando o pecado entrou no mundo, quando o homem pecou e o pecado entrou, não só deixamos de ter vida eterna e espiritualmente estamos mortos, estaríamos mortos com Deus, essa relação com Deus foi acabada ali, mas também houve um ciclo de maldição sendo lançada. O próprio Senhor Deus amaldiçoou o homem, a mulher, a serpente, por ter desobedecido ao mandamento de Deus e à ordem expressa que Deus tinha dado. E dali em diante, nós começamos a olhar uma série de erros, de atitudes, de palavras erradas que trouxeram um afastamento de Deus. Teve o dilúvio, mas mais especificamente falando da vida de José, quando nós olhamos para o seu bisavô Abraão, todo mundo conhece a história de Abraão. Abraão foi um homem que recebeu uma mensagem de Deus para ir para uma terra distante, e Deus faria dele alguém abençoado, alguém próspero naquele lugar. E Abraão segue essa mensagem, mas como muitos de nós, muitas vezes nós queremos ajudar Deus a ser Deus, não é verdade? Temos a promessa e queremos dar um jeitinho nas coisas para que possa acontecer daquela forma. E Abraão, ouvindo a sua esposa Sara, ele vai e deita-se com a sua serva Agar, e ali tem um filho, mas não era o filho da promessa. A gente sabe que depois Deus cumpre a sua promessa, Sara tem um filho velha de idade, Abraão tem esse filho, a gente sabe que o filho da promessa é Isaac. Mas ali houve uma rebelião, de ouvir e cumprir aquilo que Deus tinha prometido, e a espera em Deus da sua promessa, para que se cumprisse. Abraão, no meio da sua jornada, ele mente duas vezes a respeito de Sara, alegando que ela era sua irmã, e não sua mulher. E essa mesma atitude de Abraão é vista em Isaac, que também fala, chegar no faraó, ela faz a mesma mentira. Acontece algo muito mais grave na família de Isaac, porque também Rebeca, estéril, Isaac ora para que Deus abrisse a sua madre, e Deus assim abre. Ela tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Rebeca ouve do próprio Deus que o filho que nasceu por último seria honrado mais do que o seu filho que nasceu primeiro.
ou seja, que o filho primogênito serviria ao segundo filho. Mas ela, ao receber essa palavra, começa a, de todas as formas, dar o seu jeitinho, começando a ajudar Deus a ser Deus. Primeiramente, Esaú vende a sua primogenitura, o seu direito de primogênito para o seu irmão em troca de uma sopa. Depois, quando o pai ia abençoar, que era uma outra bênção, era algo tremendo, a bênção do pai, Esaú vai para a caça, Jacó e a sua mãe faz ali um conluio para enganar o seu pai. Eles matam um animal, colocam ali, que o Esaú era peludo, colocam aquela capa de pelo ali na sua pele, coloca as roupas de Esaú, e ela vai lá, e o pai estranha, mas o pai abençoa Jacó, ao invés de abençoar Esaú. Esaú, quando chega e fala: cadê minha bênção, pai? Mas eu acabei de abençoar você. E aí eles descobrem todo aquele conluio que havia. E ele fala: assim que meu pai morreu, eu vou matar Jacó. A mãe, em desespero, fala: você vai lá para a terra do seu tio Labão, vai lá para a terra dele, até passar a ira do seu irmão. O que aconteceu? Rebeca nunca mais viu seu filho Jacó, nunca mais viu ele, porque lá Jacó ficou muitos anos, 20 anos naquele lugar. Desses 20 anos, 14 anos, ele foi trabalhando de maneira gratuita, trabalhou de graça para o seu tio, por causa do amor que havia de uma mulher chamada Raquel. O que eu quero dizer com isso, meus queridos, é que a maldição se perpetua e se repete nas nossas vidas, se nós não vigiarmos e quebrarmos todo o mal, que uma vez lançado, ela vem de geração em geração, seja uma atitude errada, uma palavra errada. Por isso que nós temos que andar sempre vigiando o nosso coração, vigiando as nossas atitudes. Eu falei que Jacó trabalhou 14 anos por amor de uma mulher. Quem aí trabalha 14 anos sem ganhar um centavo por amor de uma mulher? Eu trabalho pela minha esposa que está aqui, ó. Falei para ela isso hoje no café da manhã: eu trabalharia, amor, por você 14 anos, para ter o teu amor. Filha aí, você que é casado, para a esposa tua, você trabalharia 14 anos para meu pai de graça aí, para poder casar comigo? Jacó casou por Raquel. Vocês acham que ele gostava de Raquel? Muito. Mas acontece que Raquel não lhe dava filhos. A gente sabe que aqui se faz, aqui se paga, tem esse ditado que diz, né? Com Jacó, ele pagou tudo aqui, porque ele enganou seu irmão, ele foi enganado pelo sogro. Chumbo trocado não dói. E ali ele paga, porque ele trabalha 7 anos de graça, o sogro o engana, e ao invés de dar para ele em casamento Raquel, dá a irmã mais velha, dizendo: olha, aqui na nossa terra, nós não podemos dar a mais nova no lugar da mais velha. E ele vai dar Lia. Mas como naquela cultura havia a possibilidade de casar com 2 mulheres, e teria que sustentar, viu, meus queridos, não vem nessa não, teria que sustentar as duas, e cuidar das duas, e prover na vida das duas. Ele fala: então você vai ter Raquel, mas vai trabalhar mais 7 anos, e assim ele trabalha. Mas só que Lia dava filhos para ele, e Raquel não dava filhos. E o primeiro filho que Raquel dá a ele, é esse moço que nós falamos dele agora, José. Esse era o filho da mulher amada. E havia uma certa predileção de Jacó sobre a vida desse menino, José, que ele tinha uma túnica diferente, toda colorida, toda fashion week, e ali ele chegava, os irmãos já olhavam para ele e falavam assim: puxa vida, o que esse menino tem? Era um pouco X9 do pai, era o cagueto, o pai mandava ele vigiar os irmãos, e ele ia e vigiava. Ele às vezes falava muitas coisas que pensava, né? A gente tem um ditado hoje: faz aquilo que você tem vontade, fala tudo aquilo que você quer aí, né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que falar aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, aquilo que agrada o coração de Deus. Mas José falava, então ele tinha os sonhos loucos dele, né? Que os irmãos iam servir a ele, que os irmãos iam adorar. Ele conta o sonho de um feixe, ele conta sonhos para os irmãos, e aquilo vai gerando nos irmãos uma ira muito grande, pela predileção que esse moço tinha
do seu pai que eles não tinham. Gozava de alguns privilégios. E a gente sabe da história, que vai ele vigiar os irmãos dele fazem um negócio, alguns queriam matar ele. Mas aí decidem ali vendê-lo como escravo. Jogaram ele numa cisterna, passaram uns ismaelitas e levaram aquele moço como escravo para o Egito. Querido, você imagina você ter a promessa de Deus para a tua vida, que você iria reinar e de repente você vê numa condição de escravo. Muito triste. E ele vai para o Egito. E quando você lê a palavra de Deus, você não começa a ver uma murmuração de José, querido. Você não vê aquela pessoa murmurando, reclamando, ó Deus, por que isso aconteceu comigo? E José, ele vai para o Egito como um escravo. Mas como a vontade de Deus estava sobre ele, o propósito de Deus estava sobre a vida dele, que aliás é o lugar onde devemos estar, debaixo do propósito de Deus. Não importa onde, querido, mas você precisa estar cumprindo a vontade de Deus. E José entendia isso, e havia sobre a vida de José um espírito de excelência sobre ele. Tudo o que ele fazia prosperava, e logo ele achou graça diante daquele que o comprou como escravo. E ele começou a governar naquela casa. Ele começou a prosperar naquele lugar, e começou a ser o líder. Até que um dia chega uma mulher com espírito de pombagira e queria todas as formas ter relação com ele, mas ele tinha temor a Deus e também a gratidão com aquele homem que o acolheu, que era o seu Senhor aqui. Mas ela faz algo lá, pega a sua roupa e faz uma mentira, lança uma mentira, e acaba José parando numa prisão, sem nada ter feito. E nessa prisão, queridos, são mais 2 anos, que José passa ali. Mas lembra que eu disse do espírito de excelência? Não ficou na casa de Potifar, veio com ele também para dentro da cela, para dentro daquela cadeia, e lá naquela prisão ele começou também a reinar ali dentro. Ele ajudava o carcereiro, era o braço direito do carcereiro. E lá ele revelou alguns sonhos, Deus deu a ele uma visão extraordinária de sonho, de revelação de sonhos. E ele fala para o copeiro, olha, lembra de Faraó, eu não vou entrar aqui nos detalhes ali, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite hoje, vai ser vigília. Mas o homem esqueceu dele também, mas até um dia ele lembrou. Porque o Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia revelar o sonho de Faraó. E José é chamado, vai diante de Faraó, aquele que foi vendido como um escravo, que foi condenado injustamente, estava ali diante de Faraó. E todo o sonho de Faraó ele revela. E Faraó olha para a vida daquele homem e vê a graça de Deus sobre ele. Vê que ele é um homem abençoado por Deus. E aquele que foi vendido como escravo é colocado como o homem mais importante da terra. Porque naquele tempo, queridos, o Egito era sinal de provisão, era sinal de abundância, de prosperidade. E José era ali, o homem, naquele momento da história, o homem mais importante da terra. Havia fome, naquele sonho que ele interpreta, ele revela que haveria 7 anos de fartura sobre a terra, e depois desses 7 anos, haveria 7 anos de muita fome e escassez. E ele prepara nesses 7 anos aí, os celeiros, para que não falte mantimento no Egito. Ele faz algo extraordinário, e ele consegue preservar todo aquele tempo de abundância, ele preserva para o momento de escassez, ao ponto que todos os povos da terra tiveram que vir até o Egito para poder sobreviver. E nessa vinda desses outros povos para o Egito para sobreviver, quem é que veio? Os irmãos de José. Jacó velhinho, Jacó falou, vai para o Egito. Aí chega lá no Egito, e a gente sabe que eles foram, depois retornaram. José, eles não conheciam José, primeiro porque José já estava com uma vestimenta diferente, estava se vestindo como um egípcio, eles não reconhecem José. E José volta, e José vem, até que eles chegam diante de José,
e José se revela a eles. E aquilo há um tremendo choro, muita emoção. Depois o seu pai vem e eles ficam no melhor lugar do Egito, o lugar que tem mais prosperidade, até que Jacó morre. E esse texto que eu estou trazendo aqui fala exatamente o momento que eles sepultaram o seu pai. E eles retornando, os irmãos falam assim: agora José vai matar a gente, porque eu acho que ele só não matou por causa do pai. O pai morreu, agora nós vamos morrer. E José se emociona e fala para os irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou todo o mal em bênção sobre minha vida. Amém? Querido, eu não sei o que você tem vivido, o mal que tem afrontado a tua história, mas eu creio que o nosso Deus é especialista em transformar em maldição, em bênção. Amém? Mas para isso, querido, nós temos que ter um coração grato a Deus, um coração que se enche das coisas do Senhor. E se nós olharmos e passarmos por toda a história da Bíblia, a história de Deus, a história do povo de Israel, nós vamos ver momentos dessa maneira, magnitudes, momentos que pessoas, que o povo estava vivendo abundância e prosperidade, vivendo debaixo da bênção. Aí houve momentos de viver debaixo de maldição. Um pouco mais adiante, quando José morre, e o faraó ali morre também, começa a haver um ciúmes contra o povo de Israel, a gente sabe, ficaram escravos naquele lugar. E depois vem Moisés, levanta-se Moisés como um libertador, e traz aquele povo para a terra prometida. Um percurso de meses, demora 40 anos, porque houve desobediência, rebelião, estavam debaixo de maldição. Imagina uma geração toda de 20 anos de idade para cima, não teriam que padecer no deserto para entrar na terra prometida. Ao entrar na terra, Deus manda algo expresso para Josué, para não se misturar com aqueles povos. E o que aconteceu? Se misturaram com aqueles povos que lá haviam. E com isso eles começaram a quê? Se prostituir espiritualmente, adorando outros deuses. E o que aconteceu no final, quando nós lemos o livro de Josué? Josué chega na sua velhice e fala assim: olha, vocês precisam decidir a que Deus vocês servem, porque eu e minha casa servimos a Deus. Porque o povo se afastava. Depois vem um período dos juízes, que acontece a mesma coisa, ciclo de bênção, ciclo de maldição. Se desviavam de Deus, vinha maldição sobre o povo. E esse ciclo não terminou. Entrou o tempo dos reis em Israel, e acontecia a mesma coisa, até que houve a divisão de Israel. Houve o tempo que eles foram levados para o exílio da Babilônia, e assim por diante. Então, em toda a história, até os dias de hoje, querido, e nós, na maioria das vezes, ainda que não percebamos, pode existir uma maldição que impede uma bênção na tua vida. A maldição é como uma barreira, querido, invisível, que impede de sermos abençoados. A verdade é que existem pessoas que estão debaixo de um espírito de maldição e muitas vezes não sabem. E hoje eu quero trazer para vocês aqui como passar da maldição para a bênção. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a natureza das bênçãos e maldições. Ambos, bênçãos e maldições, assumem forma de palavras, faladas, proferidas ou lidas, mas também tem forma de atitude e de ação. E isso se tornam veículos de poderes sobrenaturais. Bênção produz o quê? Bons frutos. Maldições produzem maus resultados. Bênçãos são vindas de Deus, bênçãos são vindas de homens que representam Deus, mas maldições também, Deus pronuncia maldições, e homens de Deus também podem pronunciar maldições. Mas maldições podem proceder também de Satanás, ou de homens que representam Satanás. O diabo não pode abençoar, mas ele pode amaldiçoar.
Uma vez proferida, querido, uma palavra, ela tende a continuar através do tempo. Ela vai de geração em geração. Isaías diz que toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o seu querer. Então as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, elas precisam ser vigiadas constantemente. Para quê? Para que não produzimos para a nossa vida e para a nossa descendência ciclo de maldição. A história que eu disse aqui há pouco contém exemplos e exemplos de que isso acontece. Olha a palavra que foi lançada para Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Sabe quando Deus falou isso para Abraão? Abraão não tinha nenhum filho. Mas essa promessa perpetuou, porque aqui estão os filhos de Abraão até hoje. Amém? Aqui estão os filhos de Abraão. E a mesma bênção continua valendo até hoje. Porque em ti, Abraão, abençoarei todos os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o mesmo acontece com a maldição. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer uma maldição. E se eu pudesse aqui usar uma só palavra para descrever ou para reconhecer uma maldição, seria frustração. Você já começou a fazer algo e tudo vai dar certo, e chega no momento final de uma conclusão, você vê que aquela coisa não vai, e você se frustra. Muitas vezes são relacionamentos com pessoas, coisa no seu trabalho, questão profissional. Muitas vezes você se prepara, se capacita, estuda, se dedica, e chega na hora, não vai. Muitas vezes nós começamos com metas, um ano como esse, que nós estamos no primeiro mês ainda do ano, estabelecemos metas, objetivos, e logo em seguida nós já quebramos, nós não conseguimos concluir, ou conseguimos, de fato, ter uma conclusão daquilo que nós almejamos. E uma outra situação fala de um ciclo vicioso ou aspiral. O padrão da maldição é a repetição, algo que se repete. Eu falei aqui da história dos patriarcas, e a mesma história, querido, se repetiu. Espírito de engano, espírito de mentira. José foi aquele que teve uma trava e falou: aqui não, porque eu entendi que Deus estava comigo o tempo todo, e eu não vou deixar que isso continue na minha geração. Essa repetição de padrão, ela pode ser num casamento, na vida profissional, na saúde, em qualquer área. Eu vou dar aqui 7 indicações para vocês de que alguém está debaixo de maldição, que pode estar debaixo de maldição. Abalo mental ou emocional, doenças crônicas, especialmente aquelas que não têm diagnóstico. Foi no médico, não sabe que tem. Problemas de repetidos abortos, destruição de casamento ou abalos na família repetidas vezes, insuficiência financeira contínua, especialmente quando o salário parece suficiente, e mesmo assim as dívidas superam. Pessoas que se acidentam constantemente ou são roubadas frequentemente, mortes não naturais ou suicídios. Tudo isso são algumas indicações de alguém que possa estar debaixo de uma maldição. O que causa bênçãos ou maldições? Nós podemos encontrar em Deuteronômio 28, que nos fala de bênção e maldições. Aí muita gente pode estar perguntando, mas e no Novo Testamento? Você pode também abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, na parte final do capítulo 7, quando Jesus conclui o monte da bem-aventurança, e ali ele fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticas, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Virá chuva, virá o vento, virá a tempestade, mas aquela casa permanecerá inabalável. Amém? Mas aqui em Deuteronômio, as bênçãos
decorrente da obediência, querido. Eu quero que você fale para você mesmo: toda maldição vem por meio da desobediência. Queridos, sejamos filhos obedientes, para que não tenhamos maldição na nossa vida e na nossa história. Olha o que diz Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. 2 pontos, não vou ler todo a continuidade aqui. E vem aquelas bênçãos sobre a tua vida, que está escrito ali. Bênçãos do Senhor. Então veja, que as causas primárias das bênçãos de Deus são ouvir os mandamentos de Deus, ou seja, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Obedecer ao Senhor. Deus disse a Abraão para sair da sua terra. O que aconteceu? Ele saiu. Deus disse para ele sacrificar seu filho e ele foi. O resultado disso tudo é que Deus poupou seu filho e o abençoou sobremaneiramente. Deus fala para Abraão: porque você me obedeceu, então eu vou te abençoar. As causas primárias de maldições está também no mesmo capítulo, em Deuteronômio 28, versos 15, que traz ali os castigos da desobediência. Fala assim o texto: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, você chegou a ouvir, mas não está dando a verdadeira atenção, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, fala de obediência, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. 2 pontos, mais uma vez: se não deres ouvidos à voz do Senhor, se não cumprir o que Deus determinou, virão todas as maldições. Note que tanto bênção quanto maldição nos alcança. Não tem como fugir, querido. Ou você obedece, ou você desobedece a Deus. Aliás, antes de você pecar, você vai passar por essa decisão na tua vida. Eu decido obedecer a Deus, ou decido desobedecer a Deus. Porque se você desobedece, você peca. Agora, se você obedece, você consegue ter o livramento de Deus. E isso passa por uma decisão. Antes disso, em Deuteronômio 27, 15 e 26, eu não vou ler todo o texto, fala das causas secundárias das maldições. E afirma, Deus afirma: maldito é, por diversas vezes. Por 12 vezes ele afirma: maldito é. Quando você não obedece à voz de Deus, você acaba caindo nos pecados. E Deus lista 12 coisas que trazem maldições. E para você chegar a esses pecados, você precisa estar com espírito de desobediência. Eu vou falar aqui de 4 causas maiores de maldições, que mais são vistas. A primeira que fala é sobre idolatria, falsos deuses e ocultismo, querido. Isso quase não existe hoje, né? Existe muito. Tudo isso gera maldição na tua história. Em segundo lugar, fala de desonrar aos pais. Também nós não vemos hoje quase as pessoas desonrando os pais, né? Aliás, aqui cabe um parênteses, né? Hoje tem uma coisa que, como é que as pessoas estão dizendo hoje, né? Hoje, narcisismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Pessoas narcisistas, né? Aí você vê os entendidos dizendo que toda pessoa que é narcisista é tóxica e você tem que se afastar e não conviver mais com elas. Não vejo problema nenhum, desde que essa pessoa não seja teu pai e tua mãe. Porque o primeiro mandamento com promessa da Bíblia é você o quê? Honrar teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que você tenha vida, prosperidade de vida. E lá na Bíblia não fala se teu pai tem que ser bom ou ruim. Ele fala que você deve honrá-lo. Honrar pai e mãe. Meu querido, se você desonra teu pai e tua mãe, você traz maldição para a tua história. Você traz maldição para a tua vida. E não é o pai perfeito, querido.
é princípio de Deus. Deus é um Deus de princípios. Um outro tópico de maldição, uma outra causa de maldição: sexo sem aprovação de Deus. Adultério, fornicação, bestialidades, incesto. O que as pessoas estão mais fazendo hoje? Sexo sem aprovação de Deus. Nós olhamos a nossa sociedade hoje, está assustador, né? Mãe com 12 anos dando uns presentes misteriosos para os seus filhos, né? 12 anos, além de dar a Bíblia para ela ler, filha, vai ler a Bíblia. Isso está acontecendo no mundo, querido, mas não na igreja, amém? Injustiça para com os fracos ou para com os desamparados. Aborto. Pessoas que matam seus bebês sem que eles tenham direito à defesa. Eu fui abençoado, dia 14 eu fiz aniversário. Depois vocês podem me dar presente, estou brincando. E nasceu meu netinho, no dia do meu aniversário, aquela coisinha bonitinha, indefesa. Eu falo, puxa vida, aí eu passava na minha cabeça, como é que alguém, uma coisinha tão bonitinha dessa, pode querer tirar, querido? Mas é a pouca validade da vida, a validade do ser humano. É mais importante o que está dentro de você, é os teus sentimentos. Essa conversa mole hoje em dia, as pessoas estão vivendo debaixo de maldição porque estão desobedecendo a Deus. Quando Deus está preocupado com o teu sentimento, querido, Ele está preocupado com a tua vida, com o teu equilíbrio de salvação e santidade, na busca com Deus. E as pessoas já estão abandonando a Deus. Injustiça para com os necessitados, aquele que pode ajudar e não faz, abandona as viúvas, os órfãos, abandona os mais desvalidos, onde você pode estar dando uma mão, dando uma ajuda, abençoando as pessoas que estão ao seu redor. Ainda fala de roubo, de perjúrio, ser avarento para com Deus, maldições provocadas pela própria pessoa, trazendo maldição para a sua vida e para a sua história, e isso tem consequências. A falta de perdão é o exemplo de uma maldição, e a maior de todas, porque quando você não perdoa, você perde a tua salvação, gente. Você está se colocando num lugar acima de Deus, e decide não perdoar alguém. A falta de perdão, a Bíblia diz que ela traz consequências terríveis para as nossas vidas. A primeira, enfermidade, coração endurecido. Tiago diz que faz uma raiz de amargura no coração, uma raiz de amargura, a pessoa se torna amarga. Consequências, enfermidade emocional e física. Quando você não perdoa, você não pode, as tuas orações são interrompidas, o teu relacionamento com Deus é interrompido, tudo o que fazemos é interrompido, as bênçãos são interrompidas de jorrar nas nossas vidas, porque decidimos não perdoar e colocamos um trono acima de Deus. Então eu creio que essa noite, querido, é a noite que você vai liberar perdão, que você não vai viver mais escravo de maldição sobre a tua vida e sobre a tua história. Quando estamos debaixo de maldição, a maldição ela vem por uma questão de desobediência, e a desobediência fala de rebelião contra Deus. Hoje nós oramos, falamos de espírito de rebelião, ao ver um menininho desobedecendo os pais, e quando olhamos para a nossa vida, desobedecendo o nosso Pai do céu, agindo de maneira contrária à palavra de Deus, agindo por impulso, agindo por sentimentos, agindo por emoções, agindo para ter um minuto de prazer. E isso vai se tornando nas nossas vidas uma rotina. E aí vem o grande problema, porque entra aí o espírito da iniquidade. É onde você começa a achar que o errado é certo e o certo é errado. Aí começamos a relativizar a palavra de Deus, começamos a querer mudar o texto da palavra de Deus, e começamos a viver de maneira errante, hedonista, querendo nos satisfazer simplesmente, querido. Mas existe uma boa notícia para mim e para você. Eu quero dizer que tem como nos livrarmos da maldição. Lá em Gálatas 3,
versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Glória a Deus. Meu querido, Cristo te resgatou da maldição da lei. Hoje nós temos um livre e vivo caminho ao Pai. Hoje não há mais intermediadores entre nós, porque Jesus é esse canal para chegarmos a Deus. Na cruz do Calvário, Jesus não te deu só a vida eterna, não vivificou o teu espírito para que você tenha comunhão com Deus. Ele também te livrou de toda a maldição da lei, de tudo aquilo que nos colocava debaixo de maldição. Jesus levou, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa de Cristo. Amém? A base de todas as bênçãos de Deus está no fato de que todo o mal que estava sobre nós foi levado para Cristo. Então, quando nós olhamos para a cruz, por que Jesus foi pendurado no madeiro? Para se tornar maldito por nós. Toda a maldição foi levada naquela cruz. Jesus se tornou maldito por cada um de vocês. Querido, o que nós temos que fazer hoje é nos apropriarmos dessa bênção. E isso acontece quando recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Todos os nossos pecados e condenações vão para Jesus, e a sua justiça para nós. Jesus foi feito maldição para que fôssemos redimidos da maldição. Cristo morreu para que pudéssemos viver. Ele foi condenado para que pudéssemos ser absolvidos. Ele foi ferido para que pudéssemos ser curados. Ele foi feito pecado para que pudéssemos ser justificados. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Amém? Meu querido, eu quero concluir dizendo que ainda temos que obedecer, porque obedecer a Deus hoje não é um fardo, é um estilo de vida que nós temos que ter. É uma história que Deus tem para nós. Deuteronômio 28, 1-2, como eu disse: será se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Querido, essa bênção é para a tua vida. Ouve a voz do Senhor. José entendia o plano de Deus para a sua vida, para a sua história. Ele ouviu o que Deus tinha para a sua vida. Ele não se apegou para as circunstâncias, por aquilo que estava acontecendo ao seu redor, pelas injustiças que sofreu, pelas calúnias que ele teve que enfrentar, pela prisão, pelo sofrimento. Ele não olhou para isso, ele olhou para aquele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel, querido, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Então, ouvir a voz de Deus traz bênção para a tua vida. João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que faz de você um cristão não é a igreja que você vai, mas se você obedece à voz de Jesus. Você tem obedecido a Jesus, tem obedecido a sua voz. As minhas ovelhas, as verdadeiras, ouvem a minha voz. Jesus fala, eu as conheço e elas me seguem. Jesus, querido, quebrou todo o poder de maldição, mas agora nós precisamos experimentar essa liberdade, e isso depende de obedecermos a voz do Senhor. Somente assim receberemos as bênçãos, receberemos a cura, receberemos a prosperidade de Deus, porque estamos debaixo de obediência, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. Querido, não é mais tempo de andarmos escravos. Vivemos como os escravos, temos tanta riqueza, tanta bênção, e vivemos de escravo da nossa carne, de maldições. Mas hoje o Senhor quer trazer luz para a tua vida, para a tua história, querido. Quer trazer algo novo para a tua existência.
Hoje eu creio que é tempo de você transformar tudo aquilo que é maldição em bênção na tua vida, na tua história. E o primeiro passo para isso, transformar maldição em bênção, é você entregar a tua vida a Cristo. É você reconhecer que Jesus Cristo é teu Senhor e teu Salvador. Porque na cruz, ali tinha uma cruz, cadê a cruz? Está ali escondida? Tinha uma cruz ali. Na cruz do Calvário, Jesus levou toda a maldição. Amém? E eu quero dar oportunidade aqui, para quem entrou aqui hoje, e ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. E queira, nesse dia 29 de janeiro de 2025, entregar a tua vida ao Senhor, confessar que Jesus é Senhor e Salvador da tua história, e que a partir de hoje, não há nenhum decreto de maldição sobre a tua história e sobre a tua vida, e que não haverá mais um aspiral, um ciclo vicioso, mas sim um tempo de virtudes sendo derramada do alto sobre a tua história. Amém? Há alguém aqui hoje que quer confessar a tua vida a Jesus? Eu quero que você venha até aqui à frente comigo, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus? Eu não estou vendo. Se alguém vê, queria orar pela tua vida aqui na frente. Você que talvez esteja me vendo pela internet e nunca fez essa oração. Quando alguém aqui ainda na igreja está pensando se vem aqui na frente ou não, eu quero falar com você que está me vendo pela internet, que talvez esteja assistindo esse culto, e hoje o Senhor falou teu coração, e você quer entregar a tua vida a Cristo. Eu queria que você fizesse e repetisse uma oração comigo nessa noite. Amém? Alguém aqui? Glória a Deus. Então eu vou orar. Senhor meu Deus, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu único Salvador. Eu creio que Ele pagou o preço por mim na cruz do Calvário, e que a partir de hoje começa um ciclo de bênção sobre a minha vida. Que naquela cruz toda a maldição que havia em decorrência da lei, em decorrência dos meus pecados, todas elas estão pagas por Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador, e que a partir de hoje o meu nome está escrito no livro da vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, mas antes eu quero dar oportunidade para você que está aqui hoje, e você se identificou com algo na tua vida, na tua história, que tem sido um ciclo de maldição, de frustração, de repetidos erros, repetidos padrões que têm acontecido na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, e você possa estar vendo e vivendo isso hoje, e você quer ser livre, quer ser liberto essa noite. Então, por um ato de fé, eu quero te chamar para você vir aqui até a frente, querido, com coragem, com ousadia, para que nessa noite o Senhor possa estar quebrando toda a maldição na tua história e transformando a maldição em bênção na tua vida. Amém? Então agora nós vamos orar. Você que está aqui, né? Porque deu um passo de coragem. Porque eu creio, né? Que todos nós temos maldições para quebrar. E é tão bom saber que nós temos um Deus, como a música diz, né, que quebra todo o mal, que já fez tudo o que é necessário, que é maior que todo trono, que é maior que todo governante, que o nome dele é maior que tudo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Tudo já foi pago, tudo já foi feito, e Ele não quer que a gente fique sendo escravo. Escravo do medo, escravo da bebida, escravo de remédios, escravos de situação financeira, de nome sujo, um padrão mundano que se repete de geração em geração. O Senhor, quando nos morreu naquela cruz, Ele nos convida a ser livre. E como o Luiz pregou lindamente,
tudo depende de uma decisão. Você que está aqui na frente, você está dizendo para o mundo espiritual e para o mundo visível aqui: eu decido romper com o padrão mundano. Eu decido hoje romper com toda repetição de maldição na minha vida e na vida da minha família. Como José, eu decido hoje que o que ficou para trás ficou. E eu sigo para uma nova vida, onde os meus filhos, onde os filhos dos meus filhos serão livres. E eu vou ensiná-los a buscar esse Deus, para que os padrões e as maldições nunca mais se repitam nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Paizinho, eu creio tanto em Ti. A minha vida toda foi pautada nessa fé. A minha vida inteira, Senhor, foi crendo nas Tuas promessas. Senhor, eu tenho tanto a agradecer, porque o Senhor sempre foi fiel. Às vezes não do jeito que eu queria, mas sempre fiel. Não do jeito que eu esperava, mas sempre fiel. E louvado seja o Teu nome. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço que cada um que está aqui com fé, cada um que está ouvindo esse culto pela internet, que agora, Senhor, está orando a Ti, está declarando, está quebrando, pela fé no nome de Jesus, todo padrão, toda herança maldita, que veio dos avós, que veio dos pais, mas o Senhor levou na cruz. O Senhor naquele madeiro levou toda a condenação. E eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, porque eu não sou nada, eu não sou, Senhor, mas Tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Teu nome é poderoso. Todo demônio imundo, toda maldição hereditária de alcoolismo, toda maldição hereditária de vício, seja de que for, de drogas, de cigarro, de remédios, seja quebrado em nome de Jesus. Toda maldição hereditária de ter nome sujo, de pegar um empréstimo atrás de empréstimo, de não conseguir ter uma vida financeira saudável, ganha muito, mas não consegue viver um padrão decente aos olhos do Pai. Pai, que toda maldição hereditária, de gravidez na adolescência, de relações sexuais imundas, adultérios, fornicações, que seja quebrada nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, em nome de Jesus. Que toda herança maldita de prediletar um filho em detrimento a outro, seja quebrado em nome de Jesus, Senhor. Que toda maldição hereditária, Pai, de separações e divórcios, sejam quebradas no meio da Tua igreja, nesses que estão aqui hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor quebre, Pai, toda rejeição. Pais que abandonam seus lares, que abandonam seus filhos, mães que entregam seus filhos por desamor. Que toda maldição de aborto, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que Satanás, ele tem prazer em destruição, mas nós sabemos no Deus que nós cremos, em quem temos crido, no Deus Todo-Poderoso, naquele que é, que era e que há de vir. E é nesse Deus que nós declaramos que somos livres em Cristo Jesus. Pai, repreendemos todo o mal, declaramos que somos Teus, declaramos que nossas vidas são Tuas, declaramos que nossos filhos são Teus, cremos nas Tuas promessas, cremos no que Isaías 54:13 diz, Senhor. Nossos filhos são herança bendita do Senhor, nossos filhos irão além de nós, Senhor. Não criaremos filho para o inferno, nem filhos, Senhor, para vergonha, mas filhos para serem Teus, servos Teus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos nas promessas de Abraão, Senhor. Por causa de Jesus somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cremos que o que a nossa mão fizer prosperará. Cremos que onde plantarmos a planta do nosso pé será nosso, Senhor, se obedecermos o Senhor. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para dizer a Ti, Senhor, nós queremos Te obedecer.
queremos te render, Senhor, as nossas vidas, a vida das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós queremos te render, Senhor, os nossos negócios, os nossos sonhos, o nosso trabalho, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que tem poder na oração, porque nós sabemos que tem poder na concordância. E aqui está a tua igreja, Senhor, unida em concordância, declarando as tuas bênçãos, declarando que tu és Senhor, declarando que tu és aquele que age por nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo esse teu povo, que cada um aqui, Senhor, possa sair crendo que são verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vocês fiquem aqui, estão na frente. Queridos, Deus tem algo extraordinário para a vida de cada um de nós. A Bíblia diz que as maldições acompanham de 3 a 4 gerações, mas as bênçãos até 1000 gerações, amém? E você vai declarar pela tua vida hoje, que toda maldição que veio sobre você, ou que você produziu, ou que veio dos seus antepassados, você fala, está quebrado na minha vida, em nome de Jesus. Declara com a tua boca, querido, está quebrado na minha vida toda maldição, e que a partir da minha geração, para 1000 gerações, que até Jesus voltar, as bênçãos de Deus estará sobre elas, porque lembra que a tua palavra, a palavra que sair da sua boca, não voltará vazia, sem antes cumprir o seu querer. Então você vai declarar sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, bisnetos, tataranetos, as bênçãos de Deus sobre eles, amém? E as bênçãos acompanharão, amém? Glória a Deus. Querido, eu quero orar para quem tem alguma enfermidade aqui essa noite. Eu quero fazer uma oração, que você coloque a mão sobre a tua enfermidade, porque hoje eu creio que Deus vai trazer cura. A palavra de Deus diz, colocai as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se você está ao lado dessa pessoa, põe a mão sobre ela, coloca a mão sobre a vida dela hoje, que eu creio que é na autoridade do nome poderoso de Jesus que será curado, amém? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, coloco diante de Ti para essas vidas que estão com enfermidade, Senhor Deus, e precisa hoje de uma cura, Pai. Eu quero orar aqui, Senhor Deus, na autoridade que há no nome poderoso de Jesus. Cura, Pai, essas vidas, em nome de Jesus. Restaura o que tem que ser restaurado, traga equilíbrio no que tem que ser trazido equilíbrio, traga normalidade, Pai, em tudo. Cura hoje, Pai, estômago, intestino, pulmão, rins, cérebro, coração, Pai, as veias, circulações, artérias, Senhor Deus, sangue, seja limpo agora e liberto de todo o mal, no nome poderoso de Jesus. Eu também oro para aqueles que estão passando por dificuldades, dores no seu joelho, seja curada hoje de toda dor, de toda enfermidade, que hoje o Senhor está trazendo novamente restauração, curando e sarando toda a ferida, no nome poderoso de Jesus, amém? Glória a Deus, querido. Aplauda o Senhor, porque eu creio que hoje é noite de milagre, é noite de cura, é noite profética, meu querido. E eu quero agora orar, terminando, depois nós vamos adorar o Senhor, mais uma música, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, Pai, tão abençoada, tão maravilhosa, essa noite, Pai, onde o Teu Espírito fluiu no nosso meio, Pai, porque houve cura, libertação, quebra de maldições, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor meu Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o Teu povo aqui, Pai, dando um retorno para as nossas casas, em segurança, Pai, dá uma noite abençoada para todos aqui, Senhor Deus, que possamos ter uma noite de sono restaurador, uma noite onde não vamos viver de terror noturno, de ansiedade, de pesadelos durante a noite, acordando, Pai, ficando inquieto, preocupado, mas iremos dormir como um bebê, Pai, porque hoje, Senhor Deus, o Senhor trouxe paz ao nosso coração, direção para a nossa vida, uma vida de bênçãos do Senhor, bênçãos que não têm fim, Pai. Assim eu também abençoo aqueles que estão me vendo pela internet, que a Tua paz esteja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, amém
Amém. Glória a Deus. Querido, vai na paz do Senhor. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.